Alô, alô, macramigos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa decoração aqui reutilizando um pote de conserva de vidro que te dá infinitas possibilidades de uso. Então você pode utilizar como porta-lápis, porta-treco, porta-vela, pode colocar uma plantinha aqui dentro, pode colocar aquelas luzes que são com pilha para fazer uma luminária. Nesse caso eu recomendo que você aumente o espaçamento entre fileiras de fios, tá? Esse é um pote de palmito que tem aproximadamente 15 centímetros de altura e é a partir dessa medida que você vai cortar o comprimento dos seus fios. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o pote que vai utilizar, vai colocar a fita métrica bem aqui na boca desse pote e vai trazê-la até o fundo, porque nós vamos adicionar o fio aqui no fundo do pote. Essa medida, você vai dobrar o comprimento dela e vai aumentar mais ou menos uns 5 centímetros para a gente poder deixar aqui e fazer o acabamento no final, tá? Eu tinha alguns fios com aproximadamente 50 centímetros sobrando e utilizei esses fios, mas você pode tirar a medida dessa forma aqui, beleza? E os outros fios que nós vamos utilizar para poder fazer o trançado, não precisamos tirar uma medida certinha porque vamos fazer com o fio direto do rolo. Então essa daqui é uma produção super rápida e simples de fazer, mas é um pouco chatinha. Vocês vão entender melhor daqui a pouco. Mas antes da gente ir para o passo a passo, se você gosta de artesanato e gostaria de aprender e se aprofundar cada vez mais na técnica do macramê, já clica no botãozinho que está logo aqui embaixo para poder se inscrever e fica de olho nos próximos vídeos, combinado? Então agora sim, vamos para o que interessa, prepara aí o seu pote de vidro, as suas linhas e vem comigo. Vamos começar pegando um pote de vidro de conserva já limpo e esterilizado, sem o rótulo e sem a tampa. E vamos adicionar os primeiros fios aqui na parte de baixo. Aqui eu vou utilizar o cordão de algodão trançado de 6 milímetros, mas você pode utilizar qualquer outro que tiver. Então vamos pegar um fio com 50 centímetros de comprimento, junta as pontas para poder deixar ali no meio certinho. E essa alcinha que marcou o meio nós vamos colar aqui no fundo do pote. Aqui eu recomendo que você utilize a cola de silicone porque vai deixar os seus fios presos com mais firmeza. Como eu fiquei sem no momento, eu vou utilizar a cola quente mesmo, que é uma outra opção que você também pode utilizar. Depois de passar a cola, é só prender a alcinha que marcou o meio do fio por cima da cola. Pega mais um fio com 50 centímetros de comprimento, junta as pontas para poder deixar ele no meio certinho. Essa alcinha que marcou o meio, nós vamos colar bem rente ao fio anterior que nós colamos no fundo do pote. Pega mais um fio com 50 centímetros de comprimento, junta as pontas para poder deixar ele no meio certinho. E essa alcinha que marcou o meio, nós vamos colar no fundo do pote bem rente ao fio anterior. Pega mais um fio com 50 centímetros de comprimento, junta as pontas para poder deixar ele no meio certinho. E essa alcinha que marcou o meio do fio, nós vamos colar no fundo do pote bem rente ao fio anterior. Continua repetindo exatamente os mesmos passos até terminar de colar uma quantidade de fio suficiente para preencher todo o fundo do pote.
Depois de colar uma quantidade de fio suficiente para preencher todo o fundo do pote, uma opção é você deixar o acabamento dessa forma mesmo, só retirando o excesso de cola quente que ficou ali entre os fios. E outra opção é você pegar mais um pedaço de fio e ir colando para poder preencher todo esse espaço que ficou vazio. Eu vou deixar o meu dessa forma mesmo, sem o fio no meio, e vamos para a próxima etapa. Para isso, vamos organizar um pouco esses fios. E vamos pegar mais um fio com aproximadamente 60 centímetros de comprimento, que vamos usar só no final, mas por agora ele vai servir só para a gente prender esses outros fios na boca do pote. Vamos fazer um nozinho simples e ajustar muito bem esse fio para a gente conseguir deixar todos os outros o mais esticado que a gente conseguir. Feito isso, vamos puxar fio por fio para deixá-los o mais esticado possível e vamos posicioná-los na mesma direção em que foram adicionados no fundo do pote. Aqui você tem uma opção que é deixar dessa forma mesmo e fazer só o acabamento na boca do pote. E a outra opção é utilizar mais um fio para poder preencher todo esse espaço restante. Aqui nós vamos utilizar o fio direto do rolo, porque dessa forma nós vamos evitar ter desperdício de material, porque vamos cortá-lo apenas no final. Então, vamos começar soltando alguns metros desse fio do rolo. E vamos passar a ponta desse fio por baixo de dois fios que estão presos ali no nosso pote de vidro. Depois que eu finalizei todo o trançado, eu retirei todo o fio para poder passar uma medida aproximada para vocês. Então, caso você não queira fazer com o fio direto do rolo, você pode utilizar um fio com aproximadamente 5 metros e 30 centímetros de comprimento. Traz a ponta desse fio por cima dos dois fios seguintes do lado esquerdo que estão ali presos no pote e por baixo dos dois fios seguintes do lado esquerdo. Puxe o comprimento desse novo fio e vamos continuar esse padrão de intercalar os fios. Então, como no último par de fios presos no pote, nós passamos esse novo fio por baixo, no próximo conjunto vamos passar por cima e no seguinte ele vem por baixo novamente. Continua repetindo esses mesmos passos até completar toda a volta. Se você está gostando desse passo a passo, deixe o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma gratuita de você apoiar o canal e me incentivar a trazer mais videoaulas como essa aqui para você, combinado? E se você quiser super apoiar o canal, é só clicar em um outro botãozinho que também está logo aqui embaixo escrito valeu e deixar o seu valeu demais. Completamos a primeira volta e agora vamos continuar repetindo os mesmos passos e vamos sempre nos guiar pela fileira anterior, que pode ser tanto esses pares de fios que estão presos na vertical, quanto essa fileira paralela que ficou na horizontal. Então, aqui nessa primeira fileira, nós passamos o fio por baixo, então agora nós vamos trazê-lo por cima. Vamos continuar intercalando o espaço em que vamos passar esse fio, tanto em relação às fileiras verticais quanto horizontais. Então, aqui o nosso fio estava por baixo e agora vem por cima. No próximo par de fios, ele veio por cima, então agora vamos passá-lo por baixo desse par de fios. E vamos sempre puxando o comprimento desse fio também. Mais uma vez, quando esse novo fio tiver passado por baixo do par de fios presos no pote na primeira fileira, nessa ele vem por cima, e quando ele tiver passado por cima do par de fios presos no pote na primeira fileira, nessa ele vem por baixo. E vamos repetir os mesmos passos até completar toda a volta.
Finalizando mais uma fileira, vamos continuar repetindo os mesmos passos. Então, quando esse novo fio da fileira horizontal anterior tiver passado por baixo do par de fios presos no pote, nessa nova fileira ele vai vir por cima. E quando esse fio da fileira horizontal anterior tiver passado por cima do par de fios presos no pote, nessa nova fileira ele vai vir por baixo. E vamos continuar repetindo esse padrão de intercalar os fios tanto em relação às fileiras verticais quanto em relação às fileiras horizontais. Então, como nessa fileira vertical anterior ele passou por cima, na próxima ele veio por baixo, e como na fileira horizontal anterior ele passou por cima, nessa ele veio por baixo. E vamos continuar repetindo os mesmos passos até terminar de preencher todo o espaço vazio do nosso pote. Aqui uma das opções é você deixar esse espaçamento entre os fios, daí o ideal seria deixar o mesmo espaçamento entre as fileiras, que já dá um efeito bem legal. E a outra opção é trazer esses fios para baixo para poder deixar todas essas fileiras bem juntinhas uma da outra, que é a que eu vou fazer. Por isso, lá no início eu falei que esse era um trabalho que não era difícil, mas que era meio chatinho, porque a gente precisa ficar organizando todos esses fios. Depois de deixar todas as fileiras que nós já fizemos bem juntinhas, nós vamos continuar preenchendo o espaço que faltou ali no pote. Se você estiver utilizando o fio direto do rolo e o comprimento que você tinha separado anteriormente não tiver sido suficiente, é só puxar mais alguns metros do fio do rolo. E com paciência vamos puxando todo o comprimento desse fio até chegar na outra ponta para a gente poder continuar fazendo o trançado. O processo continua sendo exatamente o mesmo. Nós vamos continuar intercalando esses fios, tanto em relação às fileiras verticais, quanto em relação às fileiras horizontais.
E aqui nós vamos finalizar esse trançado passando esse novo fio pelo mesmo par de fios da vertical em que nós iniciamos o nosso trabalho. E agora sim, depois de finalizar todo o trançado, caso você tenha utilizado o fio direto do rolo, você já pode cortar a pontinha dele. Para a próxima etapa, vamos ajustar todos esses fios para o nosso trabalho ficar mais bonito. Vamos começar puxando esses pares de fios da vertical até deixá-los o mais esticadinho que a gente conseguir. Depois de ajustar todos esses fios da vertical, nós vamos colar a pontinha deles na boca do pote. Quando esses fios da vertical já estiverem esticados e presos na boca do pote, nós vamos ajustar todo esse fio que nós utilizamos para fazer o trançado ao redor do nosso pote. Para isso, vamos colar a pontinha inicial desse fio aqui na parte de baixo. E o ideal é esconder essa pontinha o máximo que a gente conseguir por baixo do par de fios da vertical. Então, depois de colar a pontinha desse fio, vamos cortar o excesso que ficou sobrando. E vamos esconder a pontinha desse fio por baixo do par de fios que ficou ali na vertical.
E agora sim, com calma, vamos ajustando todo o comprimento desse fio. E conforme você for ajustando as fileiras desse fio, nós vamos sempre deixando uma bem rente à outra. Depois de ajustar todo o comprimento desse fio, nós vamos finalizar a pontinha final. Lembrando que vamos fazer a finalização no mesmo par de fios da vertical em que nós iniciamos o nosso trançado. Eu soltei esse par de fios aqui da boca do pote para ficar mais fácil de fazer essa finalização e deixar o fio mais escondido. Então, aqui por baixo desse par de fios da vertical, nós vamos colar a pontinha final do nosso fio. Corto o excesso desse fio que ficou sobrando. Aí sim, nós colamos esse par de fios da vertical novamente na boca do pote.
Dessa forma, nós deixamos o acabamento do nosso trançado bem camuflado na fileira vertical. E agora vamos para a próxima etapa, que é fazer o detalhe que vai cobrir a boca do pote. Aqui você pode fazer o acabamento com esses fios para a parte de dentro do pote, ou pode cortar eles aqui o mais rente que você conseguir. Depois de cortar o excesso dos fios, para fazer o detalhe, vamos começar pegando uma fita. E nessa fita, vamos prender 6 fios com 50 centímetros de comprimento cada um. Prende esses fios na pinça e aqui nós vamos fazer uma trança simples. Separa 3 conjuntos com 2 fios cada um e para fazer a trança vamos trazer os 2 fios do lado direito por baixo dos 2 fios centrais e por cima dos 2 fios do lado esquerdo. Os 2 fios que ficaram do lado direito, nós vamos trazê-los por baixo dos 2 fios que ficaram no meio e por cima dos 2 fios que ficaram do lado esquerdo. E vamos continuar repetindo exatamente esses mesmos passos. Então, os 2 fios que ficaram do lado direito vêm por baixo dos 2 fios que ficaram no meio e por cima dos 2 fios que ficaram do lado esquerdo. Quando a sua trança já estiver com um comprimento suficiente para dar a volta na boca do pote, nós vamos finalizar prendendo a ponta desses fios novamente com uma fita.
O excesso de fio que ficar sobrando depois que você prender a fita, você pode cortar. Para a próxima etapa, vamos colar uma das pontas da nossa trança em um dos pares de fios da vertical que estão presos no pote. E para essa trança não ficar solta, nós vamos ir colando o comprimento dela em outros pares de fios que ficaram na vertical. Para finalizar, nós vamos cortar as pontinhas para deixá-las o mais paralelo possível. E colamos a pontinha final. Aqui você pode tirar o restante de fita e deixar o acabamento apenas com os fios. Para finalizar com mais um detalhe, vamos pegar aquele fio com 60 centímetros de comprimento, junta as pontas para poder deixar ali no meio certinho. Essa alcinha que marcou o meio nós vamos posicionar por baixo do acabamento que fizemos com a trança. E na parte da frente, oposta a esse acabamento, nós vamos fazer um nozinho simples com esse fio. Na pontinha restante desse fio, vamos adicionar uma miçanga de madeira de 8 milímetros. Posiciona a miçanga na altura que você quer deixá-la e faz um nozinho simples na ponta desse fio.
Corta o excesso de fio que ficou sobrando e repete exatamente os mesmos passos na outra pontinha desse fio. E para dar um efeito mais legal, você não precisa deixar as miçangas na mesma altura. Pode deixar uma mais acima do que a outra. E tá pronta a nossa decoração reutilizando um pote de conserva de vidro. Se você gostou, me conta nos comentários e já se inscreve no canal para mais conteúdos de macramê. Tô te esperando na próxima videoaula. Beijinho, beijinho e até lá!